Oi pessoal, eu sou o Matheus da Safe e hoje eu estou aqui para falar sobre desenvolvimento de lideranças éticas com a nossa convidada Carla Ribeiro. E por que esse é um tema tão importante para a gente conversar, né? Um estudo da Revista de Psicologia de Saúde Ocupacional concluiu que liderança pode ter um impacto significativo na saúde mental dos colaboradores. Isso é uma coisa que a gente já imaginava, né? Mas o estudo, para deixar isso mais claro para todo mundo, analisou mais de 10 mil trabalhadores e descobriu que aqueles que trabalhavam com líderes abusivos ou incompetentes tinham bem mais chance de desenvolver problemas de saúde mental, burnout, depressão, ansiedade, né? Então, é um dos grandes desafios para times de RH desenvolver essas lideranças éticas. E só para a gente alinhar aqui o que a gente está chamando de liderança ética, é uma liderança que se baseia nos princípios de honestidade, integridade, justiça e respeito. E esse tipo de liderança é fundamental para promover um ambiente de trabalho saudável e um clima de confiança e de saúde mental para os colaboradores. Então, muito obrigado pela participação, Carla. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque eu já te conheço e sou seu fã, mas eu acho que todo o pessoal da Safe ainda não te conhece. Prazer, pessoal. Eu sou Carla Ribeiro, cofundadora da Keepon, que é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de RH, que está falando sobre gestão de competências. Mas antes disso, eu trabalhei 10 anos no mercado corporativo, na área de RH, desenvolvendo lideranças e todo o resto do ecossistema dentro do RH, em empresas como Vetex, Nubank, Banco Votorantim. Então, tem uma gama bem extensa aqui de experiência. Boa, eu já conheço a Carla faz tempo, então não vou falar muito, porque senão vai parecer que eu vou chover uma olhada aqui, porque eu acho ela muito competente e vocês vão achar também depois desse papo. Obrigada. Tomara. Bom, primeiro, Carla, assim, com base na sua experiência que você contou aí pra gente, quais são os principais desafios que hoje uma pessoa que está na liderança ali de RH, que está à frente do time de RH, tem para criar essas lideranças éticas? São muitos desafios. Acho que para começar, o RH precisa garantir que a cultura esteja alinhada a uma liderança ética. A cultura denota e controla os comportamentos dos colaboradores e, obviamente, da liderança. Então, se a cultura não estiver instigando e favorecendo comportamentos éticos, não existe liderança ética. Então, essa, para começar, é cultura. E cultura, relembrando, não é um problema do RH. Cultura é alta liderança, é o que todos os colaboradores fazem no dia a dia e também RH, com seus rituais, seus processos. Então, é um trabalho conjunto. Segundo, é que quando a gente fala de ética, parece que a gente pessoaliza o tema. E dizer para uma liderança, a partir de agora você precisa ser ética, parece que também a gente está dizendo porque até então você não foi. E não é sobre isso. A ética, ou o respeito, a integridade que você colocou, é um conjunto de regras, né? A gente precisa esclarecer. Então, o RH precisa trazer transparência para as regras do jogo. O que essa empresa pode e o que essa empresa não pode. E aí, uma vez que você explica, que você traz com transparência essas regras, você as cumpre. Que aqui mora a dificuldade, a gente sabe. Então, eu digo para uma liderança que você pode ou não pode ter tal comportamento, caso ela tenha, você precisa seguir esse jogo. As consequências também precisam estar muito claras para todo mundo. Uma vez que você quebra esse ciclo de confiança, né? A confiança está na base de tudo, é muito difícil voltar atrás. Então, cuidar da cultura, cuidar dos processos, ser transparente e cuidar das consequências é a base. E tudo isso aqui já é um trabalhão. E uma vez que você vai desenvolver, e aí a gente está falando de desenvolvimento, é muito mais que treinamento, né? Mas se você for pensar num treinamento em temas para desenvolver a liderança nesse tema, de novo, sair da pessoalidade. Então, trazer todos à mesa, né? Você não pode escolher lideranças que participam, por exemplo. Você não pode dizer, primeiro essa turma, depois todo mundo está junto. E um ambiente de segurança psicológica precisa estar instaurado. As pessoas precisam estar abertas a discutirem casos com muita franqueza. E tudo isso é muito difícil de construir. Então, o RH está um trabalhão pela frente, como todos os outros, né? Tem muito tempo para a gente trabalhar, mas é um pouco por aí. Boa, bacana. Legal, assim, você comentou sobre confiança, é uma coisa na Safe que a gente fala muito, como é importante criar um ambiente de confiança para que tudo flua mesmo, assim, igual você falou. Precisam ter conversas difíceis, né? Exato. Se não tiver confiança, essas conversas vão ser mais difíceis ainda e vão para um caminho nada produtivo.
Bom, mas você até começou a falar um pouquinho ali, mas eu queria só falar um pouco mais sobre... Existe resistência da liderança hoje? Assim, tipo, quando você fala, por exemplo, sobre integridade, diversidade, assédio, saúde mental, as lideranças estão preparadas para falar sobre esse assunto hoje ou não? Elas bloqueiam isso, não querem? A resposta simples é não, não estão preparadas. A resposta um pouco mais complexa é não estão preparadas, mas estão no movimento para estar. A gente não pode negar que nos últimos anos a gente veio numa toada de desenvolver essas lideranças para ter essas conversas difíceis. Então tem progresso nesse sentido. Mas quais são aqui os bloqueadores dessas conversas? Primeiro, como eu disse, a pessoalidade. Então tirar o fator não é sobre você necessariamente, a não ser que um caso específico esteja sendo discutido, e aí, né, a gente precisa responsabilizar as pessoas. E tem um outro que é tentar tirar os tabus em volta de tudo isso. A gente sabe, quando a gente fala de saúde mental, nem todo mundo ainda entendeu que fazer terapia, por exemplo, é algo absolutamente normal e saudável e um bom sinal. Então, colocar a liderança nesse caminho de desenvolvimento nesses temas não significa que ela não está bem nesse tema. Significa que ela tem um caminho para melhorar. Porque a gente tem enquanto sociedade. Esse movimento de desenvolver lideranças éticas está indo em paralelo com o movimento da sociedade que não tolera mais alguns comportamentos. Então não é sobre a empresa, é sobre o mundo que está mudando e a gente precisa, o mundo corporativo precisa correr atrás. Boa, ótima resposta. E aí vamos entrar bastante ali agora no seu mundo ali, de habilidades, skills, ali, no mundo que a Kipon domina bem. Quais são essas habilidades que os líderes precisam desenvolver para então a gente poder falar que essa liderança é uma liderança ética? Essa é uma pergunta difícil. Mas vamos lá. Tem dois caminhos de resposta. E eu acho que eles são complementares. O primeiro, quando a gente fala das habilidades humanas, né, que a gente costumava chamar de soft skills, mas que não tem nada de soft, são super difíceis de conquistar. Então, as habilidades humanas, você tem que pensar em uma boa comunicação. E a gente costuma falar de uma comunicação que é empática, uma comunicação que consiga olhar para o outro pelo que ele é e não por quem você quer ver na sua frente. Eu gosto de falar um pouco mais de uma comunicação transparente, porque tem sido bastante complicado ter conversas com líderes que não fazem parte de um grupo mais diverso e que não conseguem fazer essa transposição para quem está na sua frente. Tá tudo bem enquanto um primeiro momento. Então, ser transparente, colocar as suas vulnerabilidades, as suas dúvidas, a gente não sabe tudo, é um caminho. Então, uma comunicação transparente, acho que ajuda, é um bom caminho. É o começo, mas é um bom caminho. Mas tem um outro caminho também, e aí, talvez menos falado quando a gente fala de liderança ética ou quando a gente fala de diversidade, que é: os últimos tempos bem recentes, tá? Não foram fáceis para quem está falando de liderança ética e diversidade. Houve algum retrocesso quando a gente está falando das equipes estruturadas, dos programas. Esses líderes precisam começar a falar a língua do negócio. Qual que é a conexão aqui? Hoje e para o futuro, não dá mais para existir negócios sustentáveis sem ética. Se você não tem uma liderança ética, honesta, íntegra, isso vai impactar o seu negócio no médio e longo prazo. Fim, essa conversa não deveria existir. A gente precisa seguir o caminho do compliance. A gente tem que agora abraçar o pessoal de compliance. Então, você entender qual é o jogo do negócio que a sua empresa faz e quais são os comportamentos éticos que levam a bons resultados de negócio, é um excelente caminho. Por que a gente está falando? Existe resistência, principalmente da alta liderança, em falar sobre esses temas. Se você leva esse tema com a abordagem, com o viés do resultado de negócio, você consegue um pouquinho mais de tempo na mesa ali para você falar. Entendi. Então tem uma fluência de negócio aqui que é interessante, uma fluência de como você se comunica, que são duas coisas que precisam andar juntas. Entendi. Então tem uma mudança aí um pouco do perfil desse profissional de RH para conseguir fazer esse desenvolvimento também, né? Tem. O RH é um lugar bagunçado nesse sentido, né? O RH, eu costumo dizer, não foi o sonho de infância de ninguém. Ninguém, quando era criança, não quero trabalhar no RH. Você não quer. Então, o pessoal que está ali, o que é muito legal, tem muita gente muito diversa, que vem de muitas áreas, isso é delicioso no RH, mas também não tem ninguém que é
exatamente especialista no RH, é muito complexo. Então a gente tem também mudado o nosso perfil, as nossas habilidades do RH também têm mudado. E daqui para frente, se o RH junto com essa liderança não sabe falar a língua do negócio para justificar suas escolhas éticas e de diversidade, você vai ficar pelo meio do caminho. Entendi. Ótimo. A gente vê até no cenário, por exemplo, no mercado internacional, já existem profissionais que são a mescla ali, né? HR Compliance, por exemplo, que já estão um pouquinho mais avançados. Mas no Brasil a gente tá com delay aí, né? Um pouquinho nessas questões. Mas ótimo. E ética e honestidade, a gente culturalmente acha que é uma coisa que a pessoa quase que nasce com isso, né? Mas a gente está conversando aqui e a gente está entendendo que não. É uma coisa que precisa desenvolver e sair desse lado pessoal, como você comentou, né? Que é bastante interessante, bastante importante para as pessoas entenderem, né? Mas então, como que a gente desenvolve essas habilidades que são que até ontem eram inerentes, né? Tipo assim. Sim. Essa é uma discussão filosófica quase, né? Se a pessoa nasce boa e segue boa, ou se o meio corrompe. Tem essa discussão, acho que a gente não vai entrar aqui, porque, enfim, ela é longa, mas, primeiro de tudo, é entender que a nossa formação pessoal, enquanto pessoas mesmo, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, é daqui para sempre. Né? A gente vai aprendendo com o nosso meio quais são também as boas práticas, o que é aceitável, o que não é. E o mais importante é que a gente mude. Porque quando a gente fala é inerente, o caráter é inerente. Mas o que valida o que é bom ou não no caráter da pessoa é o contexto social. Se eu não estou aberta a mudar, você vai ficar também pelo meio do caminho junto com o RH que não está se transformando. Então, primeiro, estar aberto à mudança. Entender que que mudar é bom. Que mudar é valorizar a mudança do comportamento, das visões, dos valores. Olha que coisa bonita, né? Pô, acreditava em uma coisa 5 anos depois, passei por outras situações e os meus valores mudaram. Então, se colocar no caminho. Segundo, é pedir ajuda. A gente precisa começar a pedir ajuda. Reconhecer o que eu não sei é sempre o mais difícil. Uma vez que eu sei que eu não sei algo, eu preciso pedir ajuda, eu preciso levantar a mão. É o RH? Muitas vezes é o RH. Então, se você entende que você é um líder homem que não entende a questão feminina, né, a questão das mulheres dentro do mercado de trabalho, e o seu time é majoritariamente feminino, levanta a mão. Pode ser para o RH, pode ser para uma das mulheres do seu time, pode ser. Busque ajuda. Não fique parado na sua cadeira. Eu acho que esse é um movimento menos de leia esse livro, faça esse curso, e mais relaxa, esteja vulnerável, entenda que tudo vai mudar e vá junto com a mudança. Resistir à mudança, tem uma fala num livro que eu gosto muito que diz: quem resiste, persiste. Se você resistir à mudança, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Não persista. Vá junto. Bom, muito interessante você, inclusive, citar o caso de mulheres, né? Porque quando a gente fala de diversidade, as pessoas pensam, né? Já está um pouco até desgastado esse tema, assim, né? Falar sobre diversidade. A gente já tem que sair do ter mais pessoas e como a gente deixa essas pessoas felizes dentro da empresa. Né? Exato. E só que a gente ainda está muito imaturo nesse deixa essas pessoas felizes, né? Porque, inclusive, mulheres são o público que mais sofre assédio dentro das empresas, tanto moral quanto sexual. E também são muito mais propensas a burnout do que homens, né? Então mostra que talvez mais líderes tenham que ter essa conversa que você está comentando aí com o RH e pedir mais ajuda. É um alerta importante para a gente e a gente muitas vezes esquece de olhar para a liderança, né? A gente fica procurando o erro nos analistas e aí a liderança está lá pulsando, precisando de ajuda, precisando que você faça alguma coisa e nada acontece. Né? O que a gente sabe hoje por pesquisa é que 70% da experiência do colaborador é mediada pela liderança, principalmente middle manager. A gente costuma falar que tudo vem da alta liderança, então os bons exemplos, os processos, as regras, isso tudo é verdade, obviamente, né? Porque eles dão as cartas. Mas quem conduz o seu dia a dia é o seu líder direto. Então, geralmente, a gestão média ali, né? O seu gerente, por exemplo. E 70% da sua experiência na empresa é mediada por essa pessoa. Se essa pessoa não entende o seu lugar no mundo, se ela não aceita o seu lugar no mundo, se ela não consegue dialogar com você, 70% da sua experiência vai ser uma porcaria. E aí não tem como ficar feliz.
É, legal. A gente tem um dado parecido aqui, que eu vou até pedir para a produção me lembrar se é esse dado mesmo, que é 70%, é isso, produção, 70% das pessoas confiam mais em máquinas do que nas próprias lideranças. Acho que é até mais do que isso. Talvez até mais do que isso que a produção falou aqui, mas vocês confiram no blog da Safe Space que tem. Então, é um combão muito problemático, né? Muito Se problemático. 70% da minha experiência é baseado no relacionamento, na confiança que eu tenho com o meu líder, e eu não confio nesse líder, Uhum. o resultado vai ser muita gente saindo da empresa, muita gente infeliz, né? Sim. E é o que a gente já está vendo um pouquinho, né? Acho que muitas empresas, elas ficam presas nessa questão, né, de tipo, o mercado de trabalho está aquecido, essas coisas, mas tem áreas que, se a gente não olhar para isso, vai, né, por exemplo, desenvolvimento, né? Tipo, Exato. a área de, hoje, engenheiro de software, desenvolvedor, tá difícil, tá escasso, né? Sim. E a gente está falando infelicidade, e é um termo importante, ó, as pessoas precisam estar felizes ali. Mas, de novo, né, tentando puxar aqui para a fluência do negócio. O que significa pessoas infelizes? Pessoas improdutivas. Pessoas improdutivas que talvez saiam. E o que o problema de retenção traz? Gasto. É muito mais caro contratar do que mover a pessoa internamente. Então, entender que a gente ficou por muito tempo na conversa da satisfação, do engajamento e da felicidade, muito aqui em cima, né? Muito rodeando a conversa, muito subjetivo. Objetivamente, eu estou falando de jogar dinheiro no lixo. E eu estou num contexto de mercado em que eficiência é a ordem, é a palavra da vez. Então, se a gente quiser conectar um bom ambiente de trabalho com o sucesso da empresa, o caminho são pessoas felizes e satisfeitas e seguras. Não parece muito óbvio, muitas vezes, mas é absolutamente óbvio. É o caminho mais fácil. Bacana, legal, né? Porque a gente vê muitas empresas que falam isso, né? Mas na prática acaba vendo o colaborador quase como um mal necessário, né? Uhum. Tipo, e aí entrou por esse caminho, lógico que a pessoa não vai ser engajada, não vai ser desempenho, né? Parece, é igual Sim. você falou, não parece óbvio às vezes, mas é um caminho certeiro mesmo. E também você já comentou um pouquinho sobre como a gente aborda, né, esses líderes, né? Você comentou, não faz pessoalizado, chama para conversar e tal. Mas, por exemplo, tô aqui numa indústria, né, muito tradicional, preciso começar essa conversa com os meus líderes, assim, qual que é o primeiro passo, assim, que seria mais certeiro para começar a trazer esse pessoal para a conversa? Vou te corrigir ligeiramente, que já trabalhei também em empresas muito tradicionais, vindo de montadora, então, enfim, indústria mesmo. O que eu sinto a diferença entre a indústria e o mundo da tecnologia é que o mundo da tecnologia acha que já sabe, que está tudo colocado, que o mundo é lindo. E aí as coisas acontecem de forma mais sutil. Eu sinto na minha experiência, estou falando quase sem embasamento científico, mas eu sinto, na minha experiência, as coisas no mundo da tecnologia, onde a gente fala abertamente sobre esses temas, acontecem mais sorrateiramente. Mais difícil comprovar, mais difícil dizer isso é relevante, isso não é relevante, isso vale um caso de investigação, não vale. A entrelinha é muito mais complexa. Quando você está na indústria, onde os processos são muito demarcados, muito. Se você está numa montadora, se você, qualquer tipo de indústria, que você tem muitas regras, muitos processos, às vezes é mais fácil perceber. E a discrepância é mais fácil. A indústria geralmente é dominada por homens. Um chão de fábrica, se você olha, em quase todos os mercados é dominado por homens. É mais fácil encontrar os casos problemáticos, os casos que sobressaem. Talvez essa conversa seja mais complexa no sentido de que a cultura está mais arraigada. A cultura está mais forte. A cultura onde o assédio é permitido, onde a discriminação é permitida, talvez esteja mais forte. Então, esse primeiro, né, traçar esse primeiro muro é mais complexo. Mas a complexidade do mundo onde as pessoas falam abertamente é que elas têm certeza absoluta que elas sabem o que elas estão fazendo, que elas não estão fazendo nada errado. Entendi. Então, de novo, são mundos complementares, são mundos diferentes nesse sentido, mas que algumas abordagens
estão para os dois mundos. Criar, de novo, a segurança psicológica para todo mundo conseguir falar. Então, tem canais como a Safe Space, que são canais externos, onde você pode reportar algum comportamento errado. É essencial, né, não depender de uma pessoa interna que talvez vá passar o seu caso adiante, super complexo. Então, ter uma ferramenta externa e agnóstica aquilo tudo é um excelente caminho. E conversas francas com os líderes. Novamente, se 70% da jornada está na mão deles, eles precisam ter comportamentos e cultura melhores para dar para esse time. Entendi. Não, ótima colocação, que realmente não tinha percebido. O ato falha aqui faz todo sentido sua fala, assim, né? Um lugar é mais objetivo, porque a pessoa tem certeza que o que ela está falando não tem problema nenhum, e a outra pessoa não, mas eu já sei, né? Foi um ótimo ponto colocado. Bom, e para a gente encerrar esse papo que eu estou adorando, mas a gente precisa encerrar, eu queria falar um pouco sobre visão de futuro, né? Assim, como que a gente... Qual que é o papel da liderança ética, assim, para um futuro mais sustentável e equitativo, assim? Como que você, tipo, ainda num lugar filosófico ainda, mas assim, o que a liderança ética ajuda a empresa nesse... Você também já deu um spoiler ali, mas como que você vê isso de uma maneira mais consistente? Tá. Eu não vou fazer exercício de futurologia muito longo, assim, muito distante, porque, de novo, a empresa está respondendo a impulsos sociais, né? E acho que a sociedade também está no momento de se entender nesses temas todos. Eu acho que um futuro muito próximo, essa liderança precisa, de novo, começar a se abrir para essa conversa, se reabrir para essa conversa. E o RH precisa reentender as suas estruturas. Já que, como a gente disse, né, as equipes de diversidade foram desmanteladas no último ano, o RH vai precisar entender como insere o tema de diversidade em toda a sua jornada do colaborador. Então, garantir que os seus processos são baseados em diversidade e ética, que nada vai fugir, né, dos princípios éticos e íntegros de um negócio, isso é trabalho do RH, sem sombra de dúvidas. A alta liderança precisa cobrar e dar exemplo. Então, tem uma triangulação entre a alta liderança RH e a liderança média, para fomentar esse ambiente ético, diverso, inclusivo, para que os colaboradores, que essa seja simplesmente a regra do jogo, né? É como a gente se move dentro dessa empresa. Só que agora com uma complexidade de não ter a figura da pessoa de diversidade e ética. Acho que essa é a mudança do jogo agora. O futuro próximo é diluir é um termo ruim, é espalhar, é colocar ética e diversidade na sua jornada completa. Entendi, bacana. Fico animado com esse futuro. Eu também. Então, que sejamos todos embaixadores da ética e diversidade. Exatamente. Acho que não ter a figura, né, que represente isso, o guardião da ética. Todo mundo precisa... Tem que ir lá perguntar para o compliance se pode fazer ou não, né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer muito pela sua participação, Carla. Assim, eu adorei o papo que a gente teve hoje. Foi muito enriquecedor. Eu espero que todo mundo curta também esse papo. E eu queria te dar esse espaço para você falar um pouco sobre a Keepon, se apresentar de novo, eu não sei, fica à vontade. Eu que agradeço. Nossa, esse convite foi muito legal, poder falar sobre esse tema. Já faz um tempo que eu liderei a diversidade, então esses temas voltam, né? É interessante como está mudando também. Bem, a Keepon existe há poucos meses, a gente está com o nosso MVP que vai sair nas próximas semanas. Mas, basicamente, a Keepon é uma empresa que tem como tese a gestão por habilidades e competências. Que, para quem está no RH, já está bastante conectado com o tema, mas que, basicamente, é uma mudança de paradigma. Se hoje eu contrato as pessoas por função, então eu contrato pessoas engenheiras, pessoas designers, pessoas vendedoras, hoje eu contrato por suas habilidades. Porque o que eu sei é que existem habilidades que são transferíveis. Então, se eu sou uma pessoa de vendas, eu provavelmente me comunico muito bem, ou eu sou boa de comunicação, ou eu entendo alguma coisa do produto que eu vendo tecnicamente. Será que essa pessoa não poderia ser uma pessoa de produto? Porque são habilidades que a gente tem nos dois papéis. Então, o que a gente está fazendo é entender como que a gente consegue trazer eficiência para o RH. A gente quer simplificar.
Quando me perguntam o que a Equipon quer? Simplificar. O RH está muito complexo, tem muitas ferramentas, muitas metodologias. Aqui a gente está tentando trazer uma tese que permeie toda essa jornada para que o RH saiba para onde olhar. Tem um caminhozinho pela frente, assim, ainda não estamos tão maduros no Brasil sobre esse tema, mas a gente vai chegar lá. Ótimo. Boa sorte, muito legal o tema. Eu espero que a nossa parceria Safe Space Equipon só aumente. Com certeza. E, novamente, muito obrigado. Eu que Ficamos por agradeço. aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.